Legal. Tá vendo a tela, Juliana? Tô, professor. O professor não começou a apresentar ainda, né? Tá, não. Ah, tá. Mas já estou gravando agora, tá? Então, Aham. essa é a nossa nona aula do curso de Desenho Técnico em Instalações Industriais, né? Para o curso de Química, ok? Vamos lá, então. Eu vou começar com a correção do exercício da Juliana, ok? Eu vou abrir meu pente aqui. Tá vendo o seu desenho, Juliana? Ainda não, professor. Tá, então aguarda aí. Tá bom. Agora apareceu. Ah, legal. Muito bom. Então, seguinte, Uhum, tá certinho as vistas, tá? Esse 12 aqui, uhum. se você puser aqui embaixo, fica melhor. Ou aqui em cima, Fora do desenho? o 12. Tá vendo o cursor? Uhum. Eu posso Então, colocar. esse 12 Tô. fora do desenho, exatamente. Se você puser aqui para baixo, ó, Ah, tá. fica melhor, tá? Uhum. O 15 tudo bem, pode Ah, deixar aí tá. mesmo. Uhum. Pontilhado tá certo. Aqui, Juliana, aqui tem vistas. Essa vista tá esquisita. Que tá esquisita. É que não tem a perspectiva aqui. Essa vista tá esquisita. Eu queria ver a perspectiva para corrigir o Qual desenho. professor que Desse não exercício tá. que está comigo. Tá esquisita essa vista sua aqui. Entendeu? Aqui, ó, ele Uhum. está no meio. Ah, tá. Então, aqui tá invertido, tá? Aqui essa vista é invertida. Você tem que virar ela 90 graus para cá, certo? Ah, tá. Isso aqui é aqui assim, né? Tá. Uhum. Você fez. Ah, eu queria ver a perspectiva dela. Ele é o slide 131, professor, daquela primeira Vamos lá. apresentação. Eu vou lá, tá? Para poder corrigir. Tá Tá esquisito bom. isso aqui. Eu olhei, mas não dei conta que tinha um negócio esquisito. Vamos ver. Vou abrir o PowerPoint. Tá. Ai, que viadinho, não tem aqui. Olha, não tem aqui. Só um minutinho, gente. Tá bom, Eu professor. tinha aberto ele, pô. E não... Vamos lá na mesa. Legal. Ah, que eu enfiei minha apresentação. Vou ter que ir lá na sala EAD. Tá, professor. Vamos na sala EAD. Aqui, ó. Vamos lá.
Ah, puta. Foda. Ó. Ah, hoje eu tô atacado, viu? Eita, professor. Hoje eu tô atacado, menina. Como tá ruim isso aqui. Quero, quero nada disso aqui. Só. A painel. Vamos lá. Meu Deus. Não tô achando a apresentação. Olha. Vamos voltar lá. Eu acho que tá na biblioteca, professor. Na biblioteca. Vamos lá. Ou essa primeira apostila também, de desenho técnico. Não, mas eu queria achar a apresentação. Vamos lá. Na aula 1, então, professor. Pera aí. Eu vou achar. Só um minutinho. Eu vou achar aqui, ó. Vou achar aqui. Eu tenho essa apresentação, não é possível. Eu salvei em outro lugar. Esse é o problema. Olha. Tá vendo? A apresentação eu não tô achando. Achando só isso aqui. Uhum. Ei, É. toda nada. Ei. Que slide que é mesmo, Luciano? 131, professor. 131? 131. Isso. Acredita que. Olha, aqui eu achei, não é? Puta que pariu. Meu Deus. Mas tinha que estar aqui. Na sala do Moodle, professor, ele tá na aula 1, que o Tá, professor então colocou. vamos lá. Vamos lá. Aula 1. Que, né? Isso, professor. Ué, mas foi o que eu abri. Ó, esse é o PDF. Vamos ver. Tá vendo? Aqui não tem o slide lá, ó. Hum, Tá. Aqui não tem slide lá. Vamos achar o desenho. Esse aqui, ó. Ah, legal. Esse aqui, certo? esse, professor, Tá isso. vendo aí? Tá. Então vamos ver. É como Sim. eu pensei mesmo. Tá, vamos corrigir o celular.
Vamos corrigir. Olha aqui, Juliana. Olha bem a peça. Esse ressalto, tá? Ele está indo. Ah, você fez certo. Você fez certo. Ó, só que ele deixa o espaço aqui embaixo, ó. Ele não ocupa toda a altura, né? Lembra do 20 e do 15? Ele fica 5 mais alto, tá? E fica no meio. Legal. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos lá então. Ó. Vamos lá. Aqui tá certo. Tá? Aqui, ó. Aqui é o seguinte, isso aqui, essa linha vem aqui, tá? E o 5 é aqui, ó. Então, como é que fica? Vou mostrar para você, ó. Ficaria assim. Ah, é ao contrário, então, É o professor. contrário, Ah, tá. tá? Ó, ficaria assim, ó. E agora aqui, Juliana, ó. Certo? Certo, professor. Entendi. Ó. Mais ou menos isso, ó. Tá? E aqui assim, ó. Ó, mais ou menos isso. Ah, tá. Daí você inverte a outra lá, né? Porque esse furo, por exemplo, ele tem linha aqui, ó. Certo? E esse daqui tá certinho à vista, só que você tem que inverter 90 graus. Olha como que ele tá. Ele tá deitado, esse ressalto. Ah, tá. Beleza? Legal. Uma pergunta. Você chegou a fazer a lição de caligrafia? Fiz, professor. Aham. Olha esse 3 lá, como é que você fez? Esquisito, né, professor? Tá diferente, não tá? O 3? Tá? O 4 tá mais ou menos. O 12, ó, o 2. Não faz esse 2 aqui não, faz aquele 2 lá. Igual você fez aqui, ó. Aqui tá certinho. Aqui você mudou, ó. É porque é a mania, né, professor, de escrever. Eu sei, eu sei, eu sei. Tudo bem. O Você 7 eu também fiz errado. tá Não podia aprendendo. escrever errado. O ideal, Juliana, que todo, e Juliana e os demais que estão assistindo essa aula remotamente, os números têm que ser tudo do mesmo tamanho. Por exemplo, aqui é 20, olha o tamanho. Olha o 12, o tamanho que você fez. A seta tem que ser toda do mesmo tamanho. Não é porque a cota é pequena, olha o 70 que você fez aqui, ó. Ó, né? Tá? Tem que ser um 70 desse mesmo tamanho aqui, ó. Opa, tem gente querendo entrar? Não sei, deixa eu ver aqui. Não. Tá, era do professor. Tudo bem então, Juliana? Tudo, professor. Mas no geral ficou bom, tá? Você distribuiu bem as vistas, tá legal. É isso mesmo.
a linha de chamada, ou você faz emendando ou separado, nunca assim, ó. Chega a linha até lá, não tenha preguiça. Ó, Eu aqui você posso fez explicar certinho, ó. mesmo que Olha ela a linha vai de ficar chamada, dentro? ó. Olha a linha de chamada certinho aqui, ó. Aqui você fez um negócio que não sei o que é isso. Ó. Concorda? Sim. E traça a linha, ó. Eu não estou vendo linha aqui. Traça a linha. Ela tem que ser fina, mas você tem que visualizar. Uhum, Legal? uhum, uhum, Jóia. Beleza, muito bom. Os outros dois fez certinho, tá? Quer ver? uhum. Vamos lá. Vamos abrir lá para ver. Vamos abrir aqui, ó. Os outros dois você fez certinho. Esse também, mas são esses detalhes, Juliana, esses detalhes é prática, entendeu? Uhum. É mesmo, professor. Uhum. Deu WhatsApp. Joia. Aqui, ó. Mas é isso, não pode ter preguiça. Tem que treinar. Treinando você fica legal. Uhum. Aqui, ó. Ó. Aqui tá certinho, ficou legal. Muito bom. Tá? É isso mesmo. Uhum. Tá? Procura fazer o 7 não cortado. Por quê? Que número que é Tá, esse? professor. Que número que é esse? É o 3. Tudo bem. Não, total. A cota, quanto que é? Uhum. Total, É, 39. tá. Tá o 9 esquisito. Parece 7, que você corta o 7. Entendeu? Que número que é esse aqui? Uhum. 90? Ah, tá. 90. Então, por isso que fala para você não cortar o 7. Por quê? Se você corta, em alguns casos, parece com 9. Daí a pessoa vai ler Uhum. para interpretar a peça, ela pode errar a peça por 2 milímetros. Uhum. Tá? Mas ficou legal. Uhum. Os riscos são jóia. Pontilhado fez certinho. Muito bom. Esse Entendi. aqui. Esse aqui, ó. Ó. Legal. Sugestão: essa cota não faz assim, não. Essa cota você podia puxar por fora aqui, ó. Fica melhor. Cota dentro Qual da professor não peça. consegui acompanhar? Cortou Tá. o Essa mouse cota não aqui, deu. tá vendo? 34. Aham. Não faz aqui, Sim. não. Puxa por fora. Aqui, ó. Fica melhor. Tá. Entendeu? Isso aqui, dependendo Uhum. da pessoa que lê o desenho, ela pode pensar que é um rasgo na peça, alguma coisa assim. Uhum. Tá? Entendi. Uhum. Olha o que eu falei do número. Olha o tamanho dos números. Ó, certinho. Certinho, certinho. Por que desse tamanho? Uhum. Você entendeu? Tem que ter tudo o mesmo Entendi, número. professor. Tá? Uhum. Mas legal, é isso mesmo. Joia. Tá no caminho certo. É só prática, Juliana, você vê? Bastante Praticando, prática, né, professor? praticando, você vai ficar craque. Tá? Tá Vamos bom, lá. professor. Legal. Correção do exercício. Isso que eu estou falando, gente, para Juliana, vale para Tainara e para Guilherme também, tá? Vão pegando essas dicas, né? Por isso que eu insisto em que vocês assistam a aula gravada, pelo menos, né? Tá, legal. Então, hoje eu tinha planejado para vocês o seguinte: a gente falar de tolerâncias dimensionais, tolerâncias geométricas, né? E acabamento superficial. Uhum. Você chegou a assistir algum vídeo de tolerância dimensional e geométrica?
Esse não, professor. Não foi dos vídeos que o professor pediu, né? Daqueles 5, era outros fora a parte, né? Tá. Então, você assista depois, tá? Tem na Uhum, biblioteca lá nos vídeos, né? Não na biblioteca, nos uhum, vídeos, na sala uhum, EAD, os vídeos de tolerância dimensional e geométrica, tá? uhum. O que eu passei para vocês foi o vídeo de desenho geométrico, né? Isso. Chegou a fazer algum exercício? Daqueles lá eu não fiz, não, professor, ainda. Tá. Mas dá uma olhada, faz um ou dois, seguindo a Uhum, descrição do instrutor ou da instrutora, né? Acho que é uhum. instrutor, né? É, Que isso. aquilo ali não tem mistério, é só seguir receita de bolo, Uhum, tá? Para que que você usa aquilo lá? Você usa quando você for fazer um desenho à mão, né? Usando folha de papel e lapiseira, esquadra, etc. Você vai uhum, usar aquelas construções geométricas. uhum, Evidentemente, quando você for fazer, né, em AutoCAD, você não usa aquilo lá. Porque o AutoCAD já traz a forma geométrica, é só você escolher. Traçar um círculo, uhum. traçar um retângulo, um quadrado, né, já tem a função. Quando eu falar sobre AutoCAD, vocês vão ver bem o que que é isso, tá? O professor vai mostrar algum desenho de como faz no AutoCAD pra gente? Vou. Ah, tá. Eu vou passar vídeo para vocês, Ah, tá? tá. Uhum, Né? Que AutoCAD aí para eu passar, eu não tenho câmera aqui para passar o desenho, etc. Então mostra o vídeo uhum. e a gente comenta, certo? Ah, tá. Uhum, Né? Comenta a tela do AutoCAD, etc. com vocês. AutoCAD e uhum. SolidWorks, tá? Tá bom. SolidWorks faz parte do programa. Mas é mais para o final. Bom, por Uhum. falar em fazer parte do programa, vocês estavam perguntando a data da P1, certo? Isso. Uhum, Então, você dá uma olhada lá na sala do IAD. Vamos lá. Vamos lá no IAD. Olha que bacana que eu postei para vocês. Na pastinha atividades. Ó, a prova P1, tá? Eu estou passando uhum. hoje para vocês. Eu quero que vocês três me entreguem na quarta-feira. Na quarta? Na quarta-feira. Tá Tá impresso, tá bom. aqui. A Uhum, Juliana vai fazer a prova A, certo? A Tainara faça a prova B e o Guilherme faça a prova C, ok? uhum. É isso Ok, aí. professor. Então, vocês três, cada um, eu fiz provas diferentes, né? Que com Uhum, uma turma pequena dá para fazer, né? Tá? uhum. Então, são questões diferentes, né? E como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as atividades lá e vão me passar do jeito que a Juliana está passando, tá, Juliana? Tá bom, professor. Você faz a margem na folha, deixa Uhum, espacinho para legenda, faz uma uhum, legenda conforme eu te expliquei, tá? uhum. E faz os exercícios que estão lá, Tá bom, professor. beleza? Me Uhum, envia via WhatsApp, uhum. tá São bom? 2 exercícios, professor? 2 exercícios. Ah, Tá, tá. tá tranquilo, tá ok? Então, Ok, prazo professor. quarta-feira, tá? Uhum. Legal. Bom, vamos lá. Então, hoje, né? Tem como, Juliana, você pôr seu rostinho na câmera aí? Acho que tem, professor. Então, por favor, não gosto de ficar falando com fotografia, Se começar a cortar, eu desligo daí, professor. sem problema. Aí, fica melhor, ó. Você tá me vendo, não tá? Não, professor. Você não tá me vendo? Não, professor. Por quê? Aparece só um L. É que tem horas Ô, que corta a imagem. ousado. Eu, hein? Só um minutinho. A câmera do professor tá ligada. Aparece pra mim que tá ligada.
A Só que eu câmera, não né? consigo ver por causa da internet. Às vezes corta. Deixa eu ver uma coisa. Hoje tá fogo aqui, viu? Que tá 3 pessoas, eu tô 2 vezes. Mas eu quero sair de uma aqui, não deixa. É porque o professor está apresentando. Ah, é assim então? Aham. Ah, tá ok. Como o Então tá bom. professor está apresentando, aparece 2 vezes o nome. Ah, então tá bom. Legal. Então, beleza. Uhum. Obrigado. Então é o seguinte. Agora você está me vendo. Tá congelado, mas tô. A Tá, imagem tá parada. tá. Não é só o L, não, né? Não, Então tá bom. tá parada. Legal. Então, a gente falando um pouco sobre tolerância, né, dimensional. Isso daí é uma coisa que a gente tem no desenho técnico, que é a tolerância. O que que significa tolerância? Você faz um desenho, por exemplo, você pôs uma dimensão lá 50, certo? Dependendo do processo que você use, quem garante que está com 50,00? É impossível garantir isso, certo? Então, o que que você faz? Na tolerância, você põe 50, por exemplo, mais ou menos 20, tá? O que que significa? Que a medida nominal é 50, o mais 20 centésimos de milímetro para cima e menos 20 centésimos de milímetro para baixo. Esse 20, 40, esses números inteiros, significa milésimos de milímetro, ou micron, tá? Depois eu mostro lá na apostila para você. Então, por que a gente faz isso? Porque é impossível, fisicamente, você garantir uma dimensão. Você tem que dar a tolerância, né? Por exemplo, 50 mais ou menos 1 milímetro. A tolerância máxima, o que que eu aceitaria para a medida da peça? O que que eu aceitaria? Eu aceitaria 50 mais 1 milímetro, seria 51. E aceitaria 50 menos 1 milímetro, 49. Certo? O que tiver entre 51 e 49, eu aceito para aquela medida. Isso chama-se tolerância dimensional. Tá ok? E tolerância geométrica? Tolerância geométrica é o seguinte: eu quero fazer uma peça redonda, tá? Essa peça redonda, o quão redonda ela tem que ser, certo? Dependendo do processo, ela pode ficar meio ovalada, tá? Então, ela me dá um círculo, uma margem de círculo, de modo que eu aceite a dimensão da peça, tá? Tem umas figurinhas para isso daí que eu vou mostrar para você, tá ok? Vamos dar uma Uhum. olhadinha na apostila e fala sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Essa apostila aqui. Você está vendo a imagem? Oi, professor, cortou o som. Você está vendo a imagem? Sim. Legal. Então vamos lá. Então, essa imagem que eu estou te mostrando é a tolerância dimensional, certo? Você está vendo aqui a gente chama de um eixo ou um tarugo, né? O que é um tarugo? É um eixo cilíndrico, tá? Você está vendo a imagem? Sim, professor. Legal. O diâmetro dele, ó, a letrinha φ, ó, diâmetro, né? 20, Uhum. aqui mais 0,28 ou menos 0,18. Quando tem esse zero, significa que é milímetro aqui também. 0,28 milímetros, 0,18 milímetros. Tá? Quando não tem nada aqui, se fosse mais 28 e mais 18, seria microns, centésimos de milímetro. Tá? Então, como tem o zero, é milímetro também. Então, qual a dimensão máxima que eu aceito? 20 milímetros mais 0,28. Daria 20,28 milímetros, máximo. E mínimo, 20 mais 0,18. Seria 20,18 milímetros. Toda dimensão que tiver dentro dessa faixa é aceitável, tá? Uhum.
A dimensão máxima aqui, que é o mais, eu chamo de afastamento superior. A dimensão menor, eu chamo de afastamento inferior. Tá? Mais é somando, as duas são somando no caso. Se fosse menos aqui, seria subtraindo dessa dimensão 20. Tá? Tudo isso eu falo aqui na apostila, tá? Uhum. Aí, olha como que aparece no desenho. Tá vendo? Aqui não é diâmetro, ó, é 20. Né? Mais Uhum. 5 centésimos, mais 3 centésimos. Qual o afastamento superior dessa cota, Juliana? O superior, Isso. 0,05. Tá, mas lembra que o afastamento superior. Legal, tá certinho, é isso mesmo. Qual que é a medida maior permitida? 20,05. Isso. E qual a menor? 20,03. Vírgula? 03. Ah, perfeito. Tá certinho. O afastamento superior, 0,5 centésimos, né? 0,05. Uhum. Inferior, 0,03, 3 centésimos. Uhum. Dimensão máxima, 20,05. Dimensão mínima, 20,03. Certinho. Muito bom. Uhum. Então, tudo isso é padronizado, tá? É padronizado pela ABNT. A ABNT NBR 6158. Ó, essa NBR, que é a norma brasileira, né, da ABNT, ela veio da ISO. A ISO é, como que é? International Standardization Organization. É a norma europeia, tá? Para esse tipo de assunto. E a Uhum. NBR 6158, 6158, é a norma da BNT, que a gente usa no Brasil para tolerâncias. Isso normalizou por quê? Né? Ó, ela tem classes de trabalho, tá? Onde tem mecânica extra precisa, mecânica corrente, que é aquela mais ou menos, e mecânica grosseira. Tudo isso aqui está ligado ao acabamento superficial da peça, tá? Tem os vídeos que eu estou recomendando, que ele mostra a peça, quando é que tem acabamento extra preciso, quando tem mecânica corrente, tem mecânica grosseira. Você vai assistir o vídeo que eu estou recomendando, tá lá na Uhum. biblioteca, ok? Uhum. Depois eu dou o nome dele para Ok. você. Você vai Uhum. entender melhor isso, tá? Por enquanto, Tá basta bom. entender isso aqui, ó. Que isso aqui é dimensão, é tolerância dimensional, certo? O que Uhum. significa o número superior, o que significa o número inferior e por que eles existem na peça, tá? Por enquanto, entender isso está ótimo. Você não vai ficar expert em qualidade de trabalho, em tipo de torno, de fresa, mesmo porque você nunca vai usar isso. Não é para sua área. Deixa mais para os engenheiros mecânicos, tá? Uhum. Aqui, ó. Tem dois sistemas. Tem o sistema que você põe o número direto e tem o sistema que você põe a letra. Por exemplo, diâmetro 20 é um furo H7. Quando é furo, essa letra é maiúscula. Quando não é furo, é macho, é o eixo, seria minúsculo, seria Hzinho 7. O que é isso? Isso aqui é categoria de ajuste. Você pega esse diâmetro 20 e vai numa tabela da BNT, na categoria H7, ela dá os afastamentos que você tem que usar para esse furo. É tabelado, tá? Uhum. Então, o H, né? Tanto o H como o 7 é uma categoria, né? É uma categoria de ajuste. E esse 7 tem 8, tem 5, tem vários números. É relacionado com o quê? Com a qualidade do trabalho. O quão lisa e precisa é a superfície trabalhada deste furo. Ok? Então, ó, por exemplo, eu tenho o furo e tenho o eixo. Esse eixo
vai entrar nesse furo. O furo tem qual tolerância? 40 H7. O eixo 40 G6. Se você for olhar na tabela, isso aqui vai me dar um tipo de encaixe, que pode ser um encaixe folgado, ou seja, isso aqui entra aqui com folga, tá? Pode ser um ajuste folgado, um ajuste deslizante, ou seja, ele entra e desliza tranquilo. Ou pode ser um ajuste fixo, fixo prensado duro, por exemplo, que não entra assim com a mão, você tem que pegar e enfiar a marreta nesse aqui, tá? Daí ele entra forçado. Então depende, você vai na tabela e olha essas dimensões para esse diâmetro aqui, ó, tá? O que significa as letras, professor? Então as letras Esse G e esse H? significa a classe de ajuste, Ah, tá. tá? Né? H, por exemplo, são ajustes precisos, tá? Aqui, ó, olha aqui esse texto, ó. O diâmetro interno do furo, apresentado nesse desenho aqui de cima, é 40 H7. A dimensão nominal do diâmetro do furo é 40, nominal. A tolerância vem representada pelo H7, porque a furo é maiúscula. A letra maiúscula H representa a tolerância de furo padrão. O número 7 indica a qualidade do trabalho, que no caso corresponde à mecânica de precisão. A mesma coisa para o eixo, tá? Ó, então eu vejo aqui, ó, eu vejo a dimensão dos furos, H7, aqui tem a dimensão do furo. E aqui tem os eixos que combinam com ele. Então o H7 com F7 dá um tipo de ajuste. O H7 com H6 dá outro tipo de ajuste, tá? E assim por diante. Então olha aqui, ó. No caso lá, dimensão nominal do eixo e do furo. Lá é 40, não é? Ó, 40, os dois, certo? Você vai na tabelinha aqui, ó. De 30, dimensão nominal em milímetros. 30 a 40. Então vem aqui, ó, nessa linha. Né? Aqui em cima vai ter 10 a 20, 20 a 30, depois 30 a 40. Tá? Né? Então a gente vai nessa linha. A gente vai nessa linha. O furo é H7, não é? O furo lá aqui na H7? Isso. Ó, tá? Então esse H7, quanto seria de medida? Né? Ele seria 0 mais 25. Tá? Eu não gosto dessa notação aqui, não. Eu gosto de usar 25, 0. Tá? Inverte isso aqui. Mais 25, 0. O que significa? A dimensão maior, 40,025, porque aqui são microns, são milésimos, e a menor, 40, que é mais 0. Certo? Ok? Essa é do furo. Qual que ele está usando lá? G6, não é? No eixo? Ó, eixos. Isso. Você vê no V cheio, no G6. Certo? Ó, ele tem menos 9 e menos 25. Tá? Só você olhar, ó, no eixo, ele usa, olha, só para você entender a tabela. Esquece que eu falei, para você não fazer confusão. Olha o furo. O furo, ele está dizendo, como é que esses números aqui? Você lê aqui, ó, furo, né? Afastamento inferior, pois o 0. Tá? Afastamento superior, mais 25, ó, que é a medida maior. Segue isso aqui, ó. Tá? Aí seguiu. E o eixo? O eixo ele dá afastamento superior e afastamento inferior. Você vê que é trocado, né? Tá? E é G6, não é? Então você vai na tabelinha 30, 40, o superior menos 9 micron, né? E o inferior menos 25 microns. Você segue essa tabela. Daí no desenho, o cara que vai fazer, né, o profissional, ele substitui essa letra e esse número por aquele número da tabela. O 0 mais 25, certo? E no eixo, ele poria o G6, né? Menos 9, menos 25. Então, escreveria aqui, ó.
Ok? Você vê que tem várias formas de Ok. representar. O importante é você perceber que, independente da forma, a tolerância ela existe para você poder aceitar várias dimensões para esse eixo. E cada eixo representar um tipo de ajuste. Cada eixo e cada furo. Tá? Aqui está falando o que eu falei para você, né? A dimensão nominal 40, Uhum. o superior menos 9 centésimos, que lá está em micro. Você vê que a tolerância aqui, ó, ele não escreveu 0,025. Ele só escreveu 25. Significa 25 centésimos. Ou seja, Uhum. 0,025. Né? Tem que usar a matemática aí. E assim por diante. Ó. Mesma coisa com esse eixo, né? Só que aqui é 70. Tá? Você vai lá na tabelinha, 6580, tá? Essa tabela, na verdade, é grande. A norma NBR, ela traz essa Uhum. tabela, tá? E vai na categoria J7, ó, menos 12 mais 18. Questão boa de prova, né, Juliana? Não é não, professor? Não é, não? Quando eu falei em ajuste, E olha como aqui que o o exemplo. Oi? professor, e Oi. como que esses valores eles são determinados? Esses Como valores que eu foram... sei que na peça eu tenho que colocar, por exemplo, o H7? Isso, legal. Ótima pergunta. Olha aqui, aproveitando essa pergunta, ó. Olha os tipos de ajustes. Ajuste móvel, ó a folga que tem, ó, Uhum. né? Ajuste incerto. Ele é mais ou menos, ele é móvel e não é, ou seja, é um deslizante, tá? E o fixo, interferência. Aqui estou exagerando, entendeu? Uhum. Mas o fixo, ele só entra batendo, fazendo esforço, ou numa Uhum. prensa ou no martelo, né? Esse aqui entra até na mão, mas tem que fazer um esforço. Esse não, você Uhum. coloca, ele cai aqui dentro, ó. Uhum. E essa faixa aqui, ó, o que significa essa faixa? É o afastamento superior e o afastamento inferior do furo. Do eixo, afastamento superior, afastamento inferior. Ó, superior, inferior, superior, inferior. Tá? Olha aqui como Uhum. o inferior do furo interfere com o superior do eixo. Ó. Tem uma interferenciazinha. Isso Uhum. daí que ele fica incerto, ou seja, não sabe se é um móvel ou fixo, ele é mais ou menos, tá? Uhum. E daí, como que o projetista chega nessa tolerância? Ele vai dizer, aqui pode ser móvel, é um parafuso que vai entrar num furo sem problemas. Então ele pega o ajuste móvel, né? Se ele quer pôr um eixo num rolamento, por exemplo, é um fixo deslizante, ele vai usar um ajuste incerto. Se ele quer fazer uma peça fixa na outra, mas que não saia nem com reza brava, para usar o fixo, com interferência, tá? Daí, com Uhum. base nessas figurinhas, eu tenho vários, ó. Para esse aqui, eu tenho um livre amplo, um livre folgado e um livre normal. O que é o livre amplo? A folga entre eles é grande. É maior que o livre folgado, que é maior que o livre normal, tá? Uhum. O incerto, eu tenho livre justo, deslizante e aderente. Ó. Livre justo, ele entra com uma pequena folguinha. Deslizante, ele desliza. Tá? E aderente, já tem que dar uma batidinha de leve para entrar. O fixo leve entra normal, um pouco mais fixo que o aderente. O fixo normal, mais esforço. Fixo duro, tem que bater, com a marreta, por exemplo. Fixo prensado, só entra com prensa. Só entra com um esforço muito grande, tá? Uhum. Eu, no meu trabalho, eu fiz uma vez esse ajuste aqui, ó, fixo prensado. Você já ouviu falar em bucha? Uma bucha mecânica? Não, professor. Não. É uma Não. peça com um furo no meio, vai, digamos assim. Tá. Ela serve de mancal, serve para você assentar a peça. Tinha uma bucha de latão
E nós tínhamos um eixo de aço. Eu precisava fazer um ajuste fixo prensado duro, tá? Ou Uhum. seja, entrar forte. Se eu Uhum. batesse muito, o que que eu faria? Eu ia danificar o eixo e a bucha. O que que eu fiz? Eu aqueci a bucha com maçarico, tá? Eu Uhum. dilatei o furo com calor, usando calor, Uhum. né? Maçarico você conhece, é um bico de búzio manual, vai, Sim. Uhum. para químico, né? Eu taquei o maçarico na bucha e o eixo nós pusemos no CO2. Você sabe que a Uhum. CO2 no estado sólido, a temperatura é muito baixa, né? Uhum. É o gelo seco, né? Certo? Sim. É o Uhum. CO ou o CO2? Acho que é o CO2, né? CO2. CO2, tá. Então aí o químico Uhum. manja. Eu taquei o gelo numa caixa com CO2 que eu tinha na empresa, era na Brahma, ele Uhum. contraiu. Nós pusemos com a mão o eixo. Esse fixo prensado virou um livre normal, tá? Uhum. Ou seja, eu aumentei o furo e diminuí o eixo. Entrou livre normal. Colocamos na Mas ele posição. continuou sendo fixo prensado, professor? Então, A ó, olha posição? só. Deixa eu terminar a historinha. Pusemos lá no local. Voltou a temperatura normal, ele travou de um jeito que você não tirava nem com prensa. Porque ele Porque voltou ao estado normal dele. exatamente. Que daí o furo, ele esfriou, ele diminuiu e o Uhum. eixo expandiu, entendeu? Uhum. Travou. Então a gente usa na engenharia, né, esses artifícios para fazer ajustes. Normalmente ajuste fixo, tá? Uhum. Uhum. Acho que eles mostram a tabela aqui, ó. Aqui eu quero que você dê uma olhada na apostila, leia isso aqui de novo, tá? Ah, como que você escolhe a Uhum. tolerância? Aquilo que eu falei para você, ó, tá? Aqui tem, ó, o furo, o eixo. Esse eixo escalonado, as letras, ó, as letras minúsculas do eixo me dão um tipo de ajuste. Ou seja, o ajuste móvel até o A, até o Hzinho minúsculo, ó, para o eixo, é móvel. Do final do Uhum. Hzinho até o final do N, ele é incerto. Do começo do P até o Z, ele é fixo. Então, o eixo Z alguma coisa num furo H7, por exemplo, que é padrão, é o que a gente mais usa, H7 Uhum. furo, tá? Ele vai dar um ajuste super prensado, às vezes nem dá para entrar, tá ok? Ok. Aqui eu falo, né? A apostila fala como escolher a tolerância, tá? Aí você dá uma lidinha, velho. Ó, Uhum. mais ou menos, ó, Ah, aquilo que a gente falou. tá bom. Olha o livre. Você tá vendo essa figura? Não mudou ainda, professor. Tá. Tá na anterior. Quando você muda, deixa eu pegar um tereré primeiro. Tá. Agora apareceu, professor. Legal. Dá uma olhadinha nessa tabela para você ver. Ó. Tereré é bom, né? Eu sou paulista, não gosto de tereré, viu? É, acostuma, né? Costuma. Não, eu gosto. Gosto de tomar. Eu e meu filho tomamos direto. É que eu tomava chimarrão antes, sabe? Mesmo sendo paulista, eu Uhum. aprendi a tomar chimarrão com os gaúchos, né? Uhum. Mas aqui é muito quente, então o tereré é geladinho, gostoso. Uhum. Ah, não dá pra tomar chimarrão não nesse calor, né, Não, professor? não dá não. Mas o gaúcho, eles são tão doidos que eles tomam chimarrão na praia. Sim, Eles levam água quente para a praia. É coisa de doido, é coisa de gaúcho mesmo. cada um. Então, olha aí, Juliana, olha a tabela, né? A coluna do lado Uhum. esquerdo, né? O ajuste, é um ajuste livre, né? Olha como ele Uhum. encaixa no furo. Com a mão, com facilidade, né? E Uhum. que tolerância que eu posso usar? Se for extra preciso, um H6, furo H6, letra maiúscula, sempre o furo, tá? O extra preciso Tá bom, H6 professor. e o eixo E7 minúsculo, extra preciso. Mecânica precisa H7 E7, H7 E8. Mecânica média. Isso é a qualidade da superfície. 8 E9. Mecânica ordinária, aquele bem vagabundinho, de fundido, né? De bem poroso, né? H11 Uhum. é 11. Ó. Dele fala, exemplo de aplicação.
peças cujo funcionamento necessita de folga, por força de dilatação, mau alinhamento, etc. E daí vai, ó. Rotativo, deslizante, você coloca a mão com o dedo, né? Ajuste Uhum. justo, deslizante justo, tem que fazer um esforço, e assim vai, ó. O duro, ó, a marreta, tá? Uhum. O com esforço, ó, que ele fica suprensado. Uma prensa, que é a Uhum. prensa, né? Prensa você sabe o que é, né? Sim, professor. Tá, então imagina a prensa enfiando um eixo aqui, tá? E assim vai, ele Uhum. recomenda. Então o projetista segue essas recomendações. Eu quero um ajuste rotativo, extra preciso, eu ponho H6 no furo e F6 no eixo, tá? Supondo, Juliana, Uhum. que no seu projeto você queira um ajuste deslizante justo, com acabamento de mecânica precisa. Quais ajustes você usaria? Que classes de tolerância você usaria? O H6 maiúsculo e o H5, que é. Isso, extra preciso. E se fosse Uhum. mecânica precisa? O H7 e não tô conseguindo ver esse outro número, professor. É um Hzinho 6. H6? Isso. Ah, tá. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Só ir na tabelinha e ver a dimensão disso. Simples, né? Uhum. Uhum. Aqui, ó. Aqui dá uma Até série de chegar dimensões. nisso, Oi? até chegar nisso, professor. Então, a minha ideia, Juliana, eu não quero que você fique expert nisso. Você não vai decorar Uhum. nada, tá? Mas você, Uhum. quando vir um desenho, você vai saber o que está escrito nele. Você vai conseguir interpretar o desenho. Uhum. E de repente, sei lá, você trabalhando como química numa empresa, você vai precisar, por exemplo, desenhar uma peça que você saiba que vai ter um ajuste deslizante. Você vai na apostilinha, você vai saber. Você vai prescrever a Sim. tolerância, o mecânico vai saber o que você quer. Uhum. É isso que eu quero de vocês. Entendeu? Ninguém aqui vai ser desenhista mecânico, mas vocês têm que saber, né, que eu quero passar para vocês esse processo de alfabetização do desenho mecânico. Vocês Pra entenderem o que ter está escrito. noção. Uhum. Exato, é ter noção. Senão a pessoa fala bobagem para você, você engole e de repente você vai comprar gato por lebre. Uhum. Certo? Certo, professor. Legal, legal. Aqui, ó. E não é só para furo e eixo, tá? Para encaixes Uhum. de rasgo, rasgo quadrado, rasgo redondo, triangular, você usa tolerância também. E a noção é a mesma, tá? O jeito de fazer é o mesmo. Sempre imaginando Uhum. uma peça, a gente chama de peça fêmea, e uma peça macho. Essa é uma linguagem de engenharia, tá? É Uhum. macho fêmea. Fêmea é o furo, o eixo é o macho, tá? Não é linguagem pornográfica, Uhum. não. É uma linguagem que a gente usa na engenharia no dia a dia, tá? Uhum. A pessoa vai falar para você, olha, eu quero a peça fêmea disso aqui. Você vai ver a peça que encaixa, que tem o furo. Eu quero a Uhum. peça macho disso aqui. Ó, um exemplo. Parafuso e porca. Qual que é macho, qual que é fêmea? O parafuso é o macho e a porca é a Isso, fêmea. perfeito, é isso mesmo, é essa a noção, tá? Muito bom. Uhum. Acho que você vai mudar até de curso, viu, Juliano? Acho que não, hein, professor? Muita coisa. Aqui, Juliano, ó, tem uma tabela que vocês podem consultar, né? Dando o eixo Uhum. base. Ou seja, todo o eixo dessa tabela é H6, ó. E aqui os furos, com afastamento inferior, superior. Então, H6 com H7 é Uhum. 0 mais 10, entendeu? E assim, mesmo jeito que a gente falou. E aqui você encaixa, por exemplo, o diâmetro do eixo. Aqui é eixo, tá? Olha o diâmetro do eixo. Se o Uhum. eixo tiver 20, ele está na categoria 18 e 24, certo? E se, Uhum. tiver se o eixo tiver 35, em qual categoria ele está? 30, 40. 30, 40. Você vai nessa tabela aqui, ok? Uhum. Aqui Ok. contendo o eixo base. Ou seja, como que é esse negócio de eixo base, furo base?
Eixo base é o seguinte, eu fiz o eixo primeiro. Qual que é a peça que vai nele? Então, o eixo vai ser base, certo? Furo base, eu fiz o Uhum. furo primeiro. Qual eixo que vai naquele furo? Aqui vai ser furo base. E aqui o eixo, tá? Deve ter a tabelinha. Aqui, ó. Uhum. Aqui é a tabelinha, ó. Que a gente, na verdade, eu sempre uso mais esse, tá? Eu uso mais o Uhum. furo base. O furo base H7 e o eixo, todos esses ajustes aqui, ó. Uhum. Bom, você usa mais essa Tá tabelinha bom. aqui, furo base. E aí você faz a sua, você faz o seu projeto, tá? Vamos lá, só tomar um. Uhum. Bom, isso foi tolerância dimensional. Então, o que que eu peço para você? Anota as páginas da apostila, anota essa apostila aí, Uhum. dá uma olhada, dá uma lida, para ver se você entendeu, né? Isso daí, Uhum. os demais alunos, Tainara e Guilherme. Eu estou falando para Juliana, mas estou falando para vocês também, tá? Certo? É, tenham dúvida, manda WhatsApp, né? Vem aqui este aula, entra no chat, tá? Entre em contato comigo, certo? Juliana, vou pedir um favor para você. Oi, professor. Entre em contato com o seu coordenador do curso de Química, que eu não lembro o nome dele, você me falou, eu Uhum. esqueci, né? Fala para ele O aprovar meu plano Thiago. de... Fala para ele aprovar meu plano de ensino, que não aprovou ainda. Ah, tá, professor, mas não foi aprovado de nenhum ainda, professor. É, porque, Uhum. ó, sabe o risco que vocês De... correm? Vocês correm o risco de perder os créditos. Tá, ele Porque tem que vai... aprovar logo que bioquímica também não tá Então, aprovado ainda. então, ele tem que aprovar, porque se, dependendo da época que ele aprove, se passar a data da nota, vocês vão ficar sem nota. Olha o A gente perigo. perde, né? Perde, porque o cara engavetou. Pelo amor de Deus. O meu plano Então, de ensino bioquímica. tá no começo do mês. Eu postei conforme a data lá que meu coordenador de engenharia mecânica, o Rafael, deu, Rafael Uhum. Gregolin. Postei antes da data, certinho. Só o de vocês, eu estou dando as matérias, tudo aprovado. Só de Uhum. vocês. E é a segunda vez que me acontece isso. É, não Primeiro foi curso que eu aprovado dei. de nenhum ainda, nosso professor. Então, primeira vez que eu dei esse curso para Química foi desenho também. Ele aprovou na Uhum. última hora. Esse cara tá brincando com fogo, pô. A hora que a gente perder, Então, daí cai em cima dele, que a culpa vai ser dele, não minha, é. certo? Uhum. Se eu sou um professor que vou seguir à risca as normas, fosse um cara chato, eu falava simplesmente não vou dar aula, não aprovou meu plano. Sim. Eu posso fazer isso, mas não é a minha Uhum. intenção, né? Eu quero ajudar vocês, pô. Tá bom? Faça a Tá bom, gentileza, dá um toque para ele lá, para o coordenador, para alguém tomar as providências. Eu já falei tá com o meu bom, professor. coordenador, né? Uhum. Mas se vocês pressionarem, ajuda também. É porque daí não tem nem como os professores lançar nota também, né, professor? Então, não, não tem como. Tá, tô sem campo para lançar nota aqui. É, não tem nem como a gente saber as notas daí, que bioquímica Então, mesmo a professora não consegue mandar. Se é sim, muito aluno, daí ela não consegue mandar para todo mundo por vocês e-mail. três é tranquilo, tá? São três só Uhum. no curso. Então, beleza. Agora, se fosse mais de 20, aí eu estaria ferrado. E aí? Daí não tem como, né, professor? Não tem como. Tá bom? Mas Tá vamos lá. bom. Vamos ver nosso segundo item. Nós vimos tolerância dimensional. Vamos ver tolerância geométrica, né? Olha essa figurinha aqui. Ah, outra coisa, Juliana. O desenho que Oi. você fez, sempre que você fizer um desenho, cotar, etc., põe a escala que você usou. Ah, tá. Escreve lá ESC, no caso seu, 1:1, né? Tá? Uhum. Vamos lá. Mesmo se for 1 para 1, eu tenho que colocar, né, professor? Mesmo se for 1:1. Ajuda, Ah, tá. tá? Escala Uhum. sempre põe. É que eu vi aqui, lembrei, ó. Tá vendo o Uhum. desenho? Sim. Tá. Imagina que isso aí seja um eixo escalonado, porque tem dois diâmetros diferentes. Teu diâmetro. O que que é um eixo escalonado? É um eixo com dois diâmetros diferentes. Aqui é 20, aqui é 10, ó. Tá? Alfi. Uhum. Redondo, né? Cilindro. Uhum.
tem essas dimensões. Olha as tolerâncias dimensionais, ó. Né, ó. Aqui ele usou F7, né? Aqui ele Uhum. pôs o número, ó. Aqui é um décimo. Aqui é um décimo, aqui é um Uhum. décimo. Se fosse 100, o zero, vírgula, seria mais ou menos um. Um o quê? Milésimo de milímetro, um micron. Seria uma tolerância apertadíssima. Quase não dá para fazer. Mas não é o caso. Então ele Uhum. pôs as dimensionais, né? Agora, olha como está aqui, olha como está aqui, ó. Né? Você Uhum. imagina que isso aqui seu torto, ó, colocou a peça de forma errada na máquina, por o processo usinado, utilizado, olha como ele saiu torto, né? E é o diâmetro que saiu, ó. Olha a diferença, tá? Então, além Uhum. de ser torto, o diâmetro, por ser torto, está diferente, né? Uhum. Essa peça seria reprovada. O que eu garanto? O que eu faço para garantir que essa peça seja igual a essa? Eu ponho chamada tolerância geométrica, que vai me garantir o alinhamento desse eixo aqui, ó. Desse eixo com relação à linha de centro, ó. Tá ok? Ok. A gente chama de tolerância de forma ou posição, tá? Também, além de Uhum. tolerância geométrica, pode ser tolerância de forma ou posição. É a mesma coisa, tá? Uhum. Então, elas limitam os afastamentos, ó. Isso aqui eu vou só mostrar que existe mesmo, que é um conceito assim que raramente vocês vão usar realmente, só para saber que existe. Ó, o meu micro avisando que tá acabando energia. Que horror. Ele avisa, danadinho. Olha, tá falando, eu vou entrar em repouso. É. Danado, viu? Então, olha, esse primeiro exemplo, olha a tolerância de forma ou posição ou geométrica, como é que a gente indica? Você vê que não é aquele número, como eu indico a tolerância dimensional, certo? Essa figurinha é um Uhum. retângulo, né? Indicando ter um eixo aqui, né? Uma semi-reta, diâmetro 0,8. Ou seja, ele está falando que isso aqui, né? Essa superfície tem que estar alinhada com o centro em 0,08 centésimos, 0,08 milímetros. Essa medida sempre em milímetros, tá? Ó, Uhum. aqui, ó. A tolerância de planeza. Essa superfície, essa superfície tem que estar plana ao plano, isso aqui é um planinho, Uhum. em 8 centésimos. Ou seja, olha ela aqui em cima, ó. Essa superfície da peça, tá? Ela tem que estar entre dois planos. E a distância entre os dois planos é essa medida aqui, ó. Para quê? Para que eu quero evitar isso? Né? Isso aqui é usada, por exemplo, numa superfície que não é cilíndrica, uma superfície plana. Então, ela tem que ter uma planicidade, e esse é o plano da peça, a superfície da peça, ela tem que estar entre dois planos. Qual a distância dos dois planos? Essa é a medida dada na tolerância. 8 centésimos. Isso me garante a planicidade da peça. Né? Você checa isso com um relógio comparador. Ó. E tem tolerância de concavidade, ou seja, você vê a concavidade da peça ou a convexidade, a peça pode estar assim. Né? Essa tolerância, o que me diz? Que essa superfície tem que estar entre um plano aqui e outro com a distância de 8 centésimos entre eles. Tá? Circularidade, ó, a outra aqui, ó. Isso aqui já é uma peça, um eixo circular, né? O que é a tolerância de circularidade? Aqui a figura. Você imagina um círculo imaginário, né? Inferior e um superior. E isso aqui é a distância entre o inferior, o raio do inferior e do superior é a tolerância aqui no caso nesse caso, de 4 centésimos de milímetro. Com isso, eu digo quão cilíndrico esse eixo tem que estar. Quanto mais apertado for esse número, quanto menor for esse número,
mais cilíndrico é o eixo. Quanto mais aberto, mais ele pode estar fora da dimensão, ele pode estar uma elipse e assim por diante. Tá? Uhum. Entendeu? Sim, professor. Esse número aqui varia, tá? Estou dando 4 centésimos de Uhum. exemplo, tá? Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 0. Tá? Uhum. Essa é a tolerância de circularidade. Daí, como que eu checo? Você conhece relógio comparador? Nunca vi, professor. Não, é Não. um reloginho mesmo, igualzinho, né? Com ponteiro e números. E essa ponta dele é móvel, tá? Tem uma molinha. Uhum. Então, se você põe essa peça aqui entre pontos, ou seja, fixada em 2 pontos, e girar a peça, ó, conforme a figura está mandando, ele Uhum. anota o deslocamento linear aqui, ó. E esse deslocamento ele representa aqui. Então ele diz, por exemplo, que o seu eixo está excêntrico 2 milímetros, por exemplo. Tá? Ou seja, o ponteirinho aqui moveu para 2 milímetros. Quando o eixo está a circularidade 0,0, o ponteiro não se move. Por quê? A ponta móvel dele, o cabeçote dele, a cabecinha móvel dele aqui, fica paradinha no local só. Tá? Quando ele tá A zero ponta zero, quer dizer, então, que o eixo ele é perfeito, assim, professor? perfeito, Ah, exatamente. tá. A gente chama a cabecinha, estou vendo o nome que tinha esquecido, apalpador. Tá? Esse chama-se um relógio comparador. A gente usa muito em Uhum. mecânica para medir circularidade, concentricidade da peça. Tá? Cilindricidade. A gente viu de circularidade. Cilindricidade é a mesma coisa, o mesmo conceito, só que em 3D. Ele está vendo aqui e está vendo o comprimento. Né? Então, você imagina essa peça, Uhum. esse é o símbolo de cilindricidade, ó. É uma rodinha, né, com um segmento de reta aqui, outro segmento de reta ali, 4 centésimos. O que significa? Que passando o comparador, girando a peça e passando o palpador do relógio comparador em toda a extensão dela, ela vai ter que estar dentro de um cilindro imaginário, né? Estou imaginando, tá? Cujo limite inferior é essa parte, superior a essa, certo? E aqui está a distância entre elas, seja de 4 centésimos. Tá? Um cilindrinho maior, dentro, Uhum. um cilindrinho menor, dentro. Esse é o cilindro menor, dentro de um cilindro maior, e no meio deles tem que estar a peça. Tá? E a distância entre o Uhum. menor e o maior, 4 centésimos. Isso é tolerância geométrica. Tá? E tem vários, tá? Ó, tem indicação Uhum. da linha, né? Ser com concavidade, né? Olha o símbolo, né? Aqui, ó. Côncavo, convexo, ó, convexidade, e o valor 6 décimos. Tá? Mesma coisa. Paralelismo e assim por diante. Isso é tolerância. Então, uma outra coisa que eu queria ensinar para vocês. Isso aí, ó, você vê esse símbolo de tolerância geométrica, como que eu leio esse símbolo? Que até agora a gente viu só aqui, né? Ó, nós só vimos esse símbolo e esse, certo? E se aparece uma letra, Uhum. o que significa? Significa, por exemplo, aqui é planicidade, aqui é paralelismo. Paralelismo. Planicidade é o planinho, né? Paralelismo. Ou seja, essa superfície é paralela entre 2 planos. Tem um plano superior, um plano inferior. A distância entre eles, 6 centésimos. E esse A em relação à superfície A. Tá? Então, eu meço essa superfície em relação a essa. Isso. Então, esse A aqui, na verdade, é um plano de referência. Tá? Ou seja, esse plano tem que estar paralelo a esse com 6 centésimos. Tá? Você mede com um relógio comparador também isso. Só isso que significa, tá? Aí, né? Aqui, ó, estou medindo o eixo, certo? Um eixo, Uhum. né? Esse ângulo tem, medindo o eixo, eu estou medindo o ângulo. Esse ângulo tem 45 graus, é um ângulo, ó, né? E esse ângulo, em relação à superfície A, ele tem que ter 6 centésimos essa superfície aqui.
ela pode variar 6 centésimos aqui, tá? E assim por diante. Bom, isso é tolerância geométrica uniforme em posição. Aqui que legal, ó. A localização de um furo, ó, né? Eu pus o furo e pus essa tolerância. O que que significa? Eu tenho 0,9, aqui está errado, né? Essa cota está errada. Você imagina que seja 60, tá? Está errada essa cota. Eu tenho que Uhum. puxar essa linha para cá e 60 aqui em cima. E 80 também, está errada também, tá? É 80 aqui. Uhum. Aqui é como não fazer. É, né? Eu não poderia ler 0,8 virando a cabeça para baixo. Está errado, totalmente errado esse desenho. Mas Uhum. imagina que a cota, né? E esse furo está aqui com essa tolerância. O que que significa? O centro do furo tem que estar dentro de um cilindro, né? Com a distância de 0,2, tá? Um raio de 0,2. Isso é para garantir que ele está dentro do centro, tá? Está centralizado. Uhum. E assim por diante, tá? Vários exemplos. Aqui eu quero que vocês só saibam o que significa, não precisa ficar preocupado em aplicar, não, tá? Então eu peço que vocês dêem uma Tá bom. lida nesse capítulo, na os itens tolerância geométrica e tolerância, dimensional e tolerância geométrica, que é também chamada de forma e posição, tá? E Uhum. quem puder, faça esse exercício. Eu não vou cobrar, mas é uma forma de você verificar se aprendeu ou não. Qualquer dúvida, Uhum. próxima aula estou à disposição, tá bom? Tá bom, professor. Então, Uhum. acho que por hoje está bom, né, Juliana? Tá bom, professor. Legal. Então, o que que eu vou pedir? Tem Tem vídeos na biblioteca que fala sobre tolerância dimensional, geométrica, tá? Acabamento Uhum. superficial, não vou abordar ainda não, eu falo na próxima aula, tá? Eu peço que vocês assistam o vídeo de tolerância dimensional e geométrica. Vamos lá no nossos vídeos. Tá bom, Assim professor. vocês podem medir. Você sabe aí já, né, Juliana, qual que você tem que assistir, né? Sim, Ó, uhum. esse primeiro vídeo aqui, tolerância dimensional e geométrica. Uhum. Assista esse vídeo só, Tá bom. tá bom? Marca aí. De acabamento não vai entrar ainda, professor? Não, acabamento nós vamos ver na próxima aula, Tá bom, tá bom? É um assunto mais extenso, eu quero começar na próxima aula. tá bom. Feito, então? Sim, Ótimo. Então, para quando que vai ser a prova, Juliana? para quarta-feira. Quarta-feira. Juliana, Tainara e Guilherme, tá? Uhum. Façam a prova, me mandem via WhatsApp. Eu sei que vocês estão mandando exercício, né? Pouca gente dá para fazer assim, Uhum. tá bom? O prazo máximo é até quarta, tá? Uhum. Tá bom, Beleza? professor. Então é isso daí. Estou finalizando a nossa aula aqui. Juliana, Guilherme, Tainara. Amanhã aguardo vocês. Tá bom, Ok, Juliana? professor. Tá bom. Tchau. Boa Obrigado noite, por professor. comparecer aí. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Tchau.